Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos terminar de ler o livro de Romanos. Nós vamos ler 13, 14, 15 e 16. Aí terminamos de ler o livro de Romanos, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos, Senhor, na tua presença para pedir a ti, Pai, fique conosco. O tempo todo precisamos de ti, precisamos da tua misericórdia, do teu amor. Pai, nos ensina, nos molda, nos mantém no teu caminho, nos mantém obediente a ti, a tua palavra, Senhor. Cuide de nós, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós olhamos nem para a esquerda nem para a direita, que ficamos firmes no teu caminho, juntinho contigo, Pai. Cuide de nós, ó Senhor. Peço que o Senhor abençoe, proteja a todos. Te agradeço, Senhor, por tudo, e por nosso alimento, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo, pelos pastores e por todos aqui do canal. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja cada um, dando força, entendimento e sabedoria para que eles continuem, Senhor, a ouvir a palavra e que entendam a palavra do Senhor. E que também possam estar levando os teus ensinamentos a outras pessoas também que precisam, Pai. Ajude-nos, Pai, nos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Lembrem-se que o Senhor Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora vamos ao capítulo 13. Obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Se até o próprio Deus pagou os impostos, né? Lembram aquela passagem que Pedro estava devendo os impostos? E o Senhor Jesus falou para ele: vai até o rio, pesca um peixe e vai tirar de dentro da boca do peixe, você vai tirar um estáter. Esse estáter vai pagar os impostos por mim e por você. Se ele, o dono de tudo, pagou os impostos, imagina nós, né? Temos que fazer a coisa certa, temos que obedecer, sim. Eu acho que temos que obedecer aquilo que é lei. No trânsito, a mesma coisa.
Você tá lá para você correr 80. Se você correr 100, 120, você vai tomar uma multa, a culpa é tua, foi você que correu. A placa tá lá avisando. Você tem que respeitar. Então, é assim, a gente respeita tudo que tem que respeitar. Só o que não for de Deus, né? Aí a gente não vai fazer, né? Amar uns aos outros. Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei, os seguintes mandamentos. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Viver na luz do dia. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence. O que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivam na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Porque são muitas, né? O ser humano, ele é tão pecador, peca em pensamento, peca de tudo que é jeito. Então nós temos que estar vigiando, né? Veio um pensamento que não agrada ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, afaste esse pensamento, não pertence a ti, e também não quero que pertence para mim. Não quero nada que vai te desagradar. Então a gente tem que ser assim. É difícil? É, mas a gente tem que pedir ao Senhor. Nós temos a ajuda do Senhor. Quando você não tem ninguém para te ajudar, é uma coisa, mas você tem o Senhor Jesus, ele veio para nos salvar e nos ajudar. Não julguem os seus irmãos na fé. Agora vamos ao 14, tá? Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Gente, eu vou falar para vocês. Logo no começo da minha fé, teve gente que me criticou. Falaram que eu não entendia nada, porque eu estava logo só no começo, que eu não sabia nada, que essa pessoa já tinha 40, 50 anos, 30 anos e saberia muito mais. Eu lembro que eu chorei muito. Por quê? Porque eu ia buscar a resposta na Bíblia, na palavra de Deus. E tinha pessoas que davam a resposta humanas. E a gente não deve ir atrás de resposta humana, somente quando Deus fala conosco. Aqui, ó, ler a palavra. Porque tem muita gente, ok, eu concordo. Estão lá 40, 50 anos, 30 anos, muito mais que eu, não tenha dúvida. Mais do que qualquer outros, né, que estão no começo também, eles sabem muito mais. Mas não é porque sabe muito mais que deve humilhar quem não sabe, quem está no começo. Ensine, ué. Não é? Ensine, fica bem mais fácil, né? Ensinar
do que criticar, do que falar mal, para defender, às vezes, uma crença que não é de Deus, é do homem. Essas crenças de homens, a gente não deve aceitar, porque nunca se sabe de onde que vem, né? O Senhor falou para tomar cuidado com falsos profetas, né? Então a gente toma cuidado. Então, ó, aceitem entre vós quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Pode mesmo. Graças a Deus. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estamos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Porque tem gente que não aceita opiniões de outras pessoas, é aquilo que eles falaram e ponto final. Não é assim. Eu acho que devemos ser mais flexíveis, né? Vamos ouvir o que outras pessoas têm. De repente, o que a outra pessoa quer fazer é louvável também. Deus também vai se agradar. Então, é isso, né? O Senhor tem toda a razão e nós estamos errados em não fazer o que o Senhor quer. Não faça os seus inimigos caírem. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolvam não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você
por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência, quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado. É condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Agora, o dever de agradar os outros. Agora a gente vai para o 15. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia para todos os povos. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feita por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso, eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus louvem ao Senhor, e todos os povos o louvem. Porque ele merece, né? O Senhor merece que louvemos ele. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé,
Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Quem foi, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso o Isaías falou 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. E aí se cumpriu, né? A profecia. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumentem pelo poder do Espírito Santo. A franqueza de Paulo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de servo de Cristo, de ser servo de Cristo Jesus, para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tem anunciado de modo completo o evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. O plano de Paulo para visitar Roma. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais este serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha, e no caminho visitarei vocês. E sei que, quando for visitá-los,
levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Bonito, né? As ajudas espirituais dos judeus e os não-judeus ajudam com os bens materiais. Bem bonito, né? Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Saudações pessoais. Vamos para o último capítulo do livro de Romanos, que é o 16, tá? Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epeneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Estaques. Saudações a Ápiles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trífina e a Trifosa. Cada nome, né, gente? Misericórdia, viu? Saudações a Trífena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês.
conselhos finais. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmo, por meio de conversa macia e com bajulação. Eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam... Peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Louvor a Deus. Louvemos a Deus, pois Ele é bom. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. Isto é a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Peço, Senhor, que abençoe e proteja cada um que esteja vendo esse vídeo. Abençoe também os nossos irmãos em Cristo, pastores e nossos familiares, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.